Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite de estudos e reflexões. É muito bom estar de volta aqui com vocês para que a gente consiga angariar juntos um pouquinho mais de conhecimento, né? E para iniciar, nós vamos fazer uma página de preparo do livro Meditações Diárias, Psicografia do Chico Xavier, ditado por André Luiz, né? Que é esse livrinho aqui. O título é Sempre Melhor. E André Luiz nos diz que em todos os caminhos da vida
encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições que se façam portadoras. Com todos temos algo de bom a aprender e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Nada acontece por acaso, e embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se recebes críticas ou injúrias, não te aflijas pela resposta verbal aos teus adversários. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centraliza-te no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança e sem espírito de sacrifício ninguém concretiza os seus ideais. Busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha e humildade para vencer os entraves do teu mundo interior. Aceita os outros como são, a fim de que te aceitem como és, porquanto de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixe muito a desejar. Então vem André Luiz nos trazendo essa lição belíssima, né? Dizendo, nos informando, deixando-nos elucidados, né? O quanto nós precisaremos olhar em nossos caminhos, que vamos encontrar tantos obstáculos, às vezes nos impedindo de fazer o que é certo, né? Então, vamos agora à nossa prece inicial, para que a gente consiga se harmonizar intimamente. Vamos nos ligando com a nossa Mãe Santíssima nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, porque bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, o nosso Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Mãe amada, obrigada por estarmos aqui todos reunidos em busca de conhecimento. Que tu possas, Mãe, envolver-nos a todos nós nos seus braços maternais, nos confortando no nosso dia cansativo, nos dando forças para continuar. E a ti, Jesus querido, pedimos o teu olhar de compaixão sobre todo o nosso planeta, sobre toda essa humanidade que necessita tanto do teu amor, do teu amparo, do teu cajado a nos livrar dos abismos que existem em nós mesmos. Sê conosco, Mestre, abençoando nossos lares e nos dando o entendimento necessário. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, o nosso estudo de hoje está baseado no livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito de Hamed, e está baseado também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, que nós fomos buscar nessas fontes, né, algo que nos trouxesse a elucidação necessária para a nossa compreensão do estudo de hoje, que é muito, muito rico, né? Então, esse tema sugerido, para mim, ele foi muito importante, né? Porque atualmente todos nós, né, vivenciando essas inversões de valores, né? E nós vemos atualmente a nossa sociedade sem rumo a se debater na ignorância própria dela, né? Tornando
essa busca pelo melhor uma utopia, tornando essa busca pelo melhor uma ilusão, né? Porque as pessoas não sabem, na verdade, o que buscar para ser melhor, né? O que seria o melhor, elas também não sabem. Então, a busca pelo melhor, ela faz parte de nós, faz parte do ser humano, e ela está ligada diretamente às leis divinas, né? As leis do trabalho e, consequentemente, do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, como está descrito no Evangelho, né? Porque sem esforço a gente não consegue alcançar nada. Então, se a gente não trabalha, a gente não consegue progredir. E aí nós ficamos estagnados, ficamos estacionados ali, paradinhos, né? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 25, nos itens 1 e 2, que eu peguei para que a gente conseguisse entender algumas coisas, né? No Evangelho de Mateus, que é o item 1, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 11, nos diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico, e com mais forte razão, que vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, esse item, eu achei ele assim, muito interessante, porque é da ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, né? Então, tem esse item aí, que é o primeiro, que vem do Evangelho de Mateus. Então, esses versículos aí de Mateus vem nos mostrando o quão importante é que nós façamos esse movimento de busca. O quão importante é que nós demos esse primeiro passo na direção daquilo que nós almejamos. Porque toda vez, segundo o que está descrito ali, que nós pedirmos, que nós buscarmos, que nós batermos a porta, nós seremos auxiliados pelo alto, né? Porque esse movimento, ele representa a nossa intenção de cumprir as leis de trabalho e progresso, que essas leis estão gravadas em nossa consciência, né? Portanto, se a gente tem essa intenção, a gente está agindo de acordo com as leis divinas, as leis universais, né? E aí nos lembramos dessa máxima, né? Que ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Ou seja, precisamos fazer sempre o primeiro movimento. E quando a gente faz esse primeiro movimento, o auxílio sempre vem, né? Muitas das vezes, esse auxílio nos chega não da forma como a gente quer, né? Não da forma como nós imaginamos, mas esse auxílio sempre vai nos chegar, certamente da forma como nós precisamos. E aí no item 2 aqui do Evangelho, nos diz o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E ele diz que na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. E vamos parando aqui, né? Então, nesse trecho, Kardec vem nos elucidar, vem nos esclarecer, né? Que o homem traz em si esse desejo de se melhorar. E esse desejo é intrínseco em nós, foi dado por Deus. Porque se as leis universais, as leis divinas estão gravadas em nossa consciência, esse desejo de se melhorar, portanto, que está ligado à lei do trabalho, né?
ela, então, está dentro de nós. Então, sendo assim, é da natureza nossa que nós estejamos sempre em busca do melhor, né? No que tange as nossas necessidades físicas, né? Quando ainda adormecido nas questões espirituais, como ele fala ali, que a gente fica à cata do alimento, né? Cuidando da nossa preservação. E mais adiante nós buscamos o melhor para nós nas questões morais, quando aí nós já estamos começando a nos despertar como espíritos imortais, né? E então, citando agora eu separei uns trechos do livro de Hamed, né? Para que a gente possa compreender melhor essa busca pelo melhor, né? Que diz o seguinte: nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito a fim de que venha a sofrer ou a se tornar derrotada, né? Quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia melhor, conforme nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Então a gente volta logo lá no Kardec, né? Quando Kardec disse que Deus nos deu esse desejo incessante de nos melhorar, então a gente começa a perceber aí que ninguém realmente deseja ser uma criatura infeliz, uma criatura derrotada, ninguém deseja realmente se machucar, né? Até mesmo a gente conhece algumas pessoas, né? Pode conhecer algumas pessoas que gostam de se machucar, né? Mas essa questão dessas pessoas se machucarem, infligirem essa punição física a si mesmas, né? Não é porque querem se machucar, é porque querem se livrar de algo que está machucando elas, né? Querem se livrar daquela dor e não sabem como fazer. Então, isso está diretamente ligado aos caminhos que nós escolhemos, né? E esses caminhos que nós escolhemos vão nos conduzir à felicidade ou à infelicidade, né? E essas escolhas está diretamente ligado a essa percepção que nós temos da vida naquele momento, né? Àquela evolução moral que nós temos naquele momento. Por isso nós vemos muitas vezes criaturas, né, enveredando pelas estradas do crime, enveredando pelas escolhas dos maus caminhos, né? Enveredando pelas luxúrias, pela corrupção, seja lá quantas coisas nós vemos ultimamente, né? E assim também nós vemos outros tantos enveredando pelas estradas iluminadas do Evangelho de Jesus. Então tudo isso é questão de escolha, questão de maturidade espiritual, né? Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz, ou que estão a seu alcance, continua a fazê-las, quando conhece a possibilidade de outras melhores. Ora, se nós vemos que estamos fazendo algo ali muito que a gente acha melhor para nós desenvolvermos alguma coisa, e a gente vê o outro desenvolvendo a mesma coisa de uma forma mais rápida, mais confortável, né? O que a gente faz? A gente para imediatamente aquilo que a gente está fazendo daquela forma para tentar fazer da forma que é melhor. Então nós estamos sempre à busca daquilo que é melhor, né? Como nós falamos, está dentro de nós essas leis divinas gravadas na nossa consciência, e assim também essa lei de trabalho e de progresso. Então essas leis vão nos impulsionando a nos melhorarmos cada vez mais e mais, buscando coisas para nos facilitar para a busca do nosso melhor, né? Seja em qual questão nós quisermos fazer, né? Agora, a questão dessa melhora que nós precisamos ter, que nós vamos fazendo essa melhora, ela é gradativa. Não acordamos de um dia para o outro falando, hoje sim eu vou fazer a diferença, hoje eu vou ser melhor do que fui ontem. É óbvio que nós devemos tentar. Isso é saudável, nós precisamos, mas não vai acontecer numa forma plena de um dia para o outro. Isso é algo que a gente vai conquistando dia após dia,
esforço após esforço, né? A compreensão do melhor depende do desenvolvimento de um raciocínio lógico para cada situação e se dá na criatura através de uma sequência progressiva, onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida em experiências evolutivas no decorrer dos tempos, né? Então, esse processo de desenvolvimento de raciocínio lógico que o Hamed traz para nós, ele se dá através da instrução, do estudo, do esforço, da dedicação que a gente faz do nosso tempo para poder compreender esse nosso propósito existencial. Então, cada criatura, ela vai compreender esse propósito existencial, vai compreender o que é melhor para si mesmo de acordo com o seu próprio raciocínio, né? De acordo com sua própria maturidade espiritual. Por isso que nós vemos, não só hoje como sempre, né, tantas pessoas cometendo atos que aos nossos olhos, né, parecem atos insanos, mas que para aquele que está cometendo faz todo sentido do mundo, né? Para aquele que está cometendo faz toda a justiça aquilo que ele quer, né? Porque de acordo com a sua maturidade e o seu raciocínio, aquele ato é o melhor que ele pode fazer no momento, é o mais justo, é o mais correto, né? E a pessoa que comete esses tipos de atos, né, ainda não estão vivenciando essas experiências profundamente, né? Ou seja, não internalizou os conhecimentos adquiridos nas suas experiências, né? Não tem essa profundidade, né? Para que ela possa usar essas experiências nas situações atuais dela, né? Então, muitos de nós encarnamos várias e várias vezes para vivenciar as mesmas experiências a fim de internalizar esse aprendizado, né? Que essa experiência vai nos trazer e falhamos vergonhosamente. Muitas vezes assim vamos de encarnação em encarnação, repetindo, né? Não tendo as mesmas oportunidades, mas outras oportunidades renovadas, né? De vivenciar essas experiências do mesmo tipo, até que a gente aprenda de uma vez por todas, né? E de fato passemos para uma outra etapa evolutiva, né? Então, fazer o nosso melhor é realmente uma questão de amadurecimento. E essa questão de amadurecimento a gente vai recolhendo nas experiências que nós vamos vivenciando, nessas experiências de desafio que nós vamos tendo, né? Muitas pessoas passam por várias experiências, desafios, por várias provas e colhem muito pouco, quase nada daquilo que passam. Outras passam pelas mesmas coisas, mesmas situações e aprendem de primeira. Então, tudo isso é uma questão de escolha, né? E Hamed nos diz o seguinte, que fundamentalmente somos agora o que de melhor poderíamos ser, já que estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com a nossa gradação evolutiva. Assim sendo, vem já ratificando, né, que toda criatura faz o que acha ser melhor para si, de acordo com a sua condição de interpretação da situação naquele momento, que também vem de encontro à sua evolução moral. Infelizmente, muitas das vezes, essa nossa interpretação do que a vida nos traz é muito tendenciosa, porque nós ainda trazemos aqueles defeitinhos das vidas passadas e nós ainda queremos tirar umas vantagenzinhas, né, das situações que a vida nos traz, que a vida nos mostra, né, de tudo e de todos, né. Entretanto, mesmo assim, a gente vai aquinhoando de pouquinho em pouquinho essas experiências, né, vamos assimilando pouco, por pouco que seja, a gente anda para frente. 1 milímetro que seja, nós vamos sendo sempre melhores. A cada vez, a cada encarnação, a gente melhora alguma coisa, mesmo que a gente não perceba, né? E vamos sendo hoje sempre aquilo que a gente pode ser de melhor, né?
Perguntamo-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem. Porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou o justo? Desconhece o que está fazendo? Essa é a pergunta, né? Será que eles realmente não sabem o que estão fazendo de errado? Será? Né? Hamed nos diz também que o conhecer intelectualmente não é a mesma coisa da gente sentir, né? O saber não é a mesma coisa de sentir, né? Estar na cabeça não é a mesma coisa da gente ter colocado na nossa alma. Ou seja, ter o conhecimento de que algo é errado não é o mesmo de sentir aquele erro na sua alma, de sentir que está se errando, né? Então, essas pessoas que agem mal e que se comprazem nesse mal, elas sabem sim que estão fazendo errado de acordo com as leis da sociedade, mas no fundo, elas não sentem isso, esse erro dentro de sua alma, dentro do seu íntimo, né? Esse momento da sua experiência ainda não foi aprendido, né? Ainda não internalizaram essas lições dessa experiência encarnatória que estão vivenciando hoje. Entretanto, elas serão obrigadas por sua própria consciência a se ajustarem às leis divinas em algum momento, né? Eles serão impulsionados pela vida a equacionar essa consciência, esse conhecimento, se ajustando às leis não só divinas, mas às leis da sociedade também, né? Às vezes, essa forma das pessoas serem impulsionadas pela vida é uma forma muito dolorosa, né? É a forma que vai ser, às vezes, muito necessária para que elas consigam assimilar e equacionar, né? Equilibrar esse intelecto e esse sentimento, né? Colocar na sua alma aquilo que é certo e o que é errado, né? Então, infelizmente ou felizmente, né, a dor, ela é amiga, ela vem para poder nos colocar no caminho certo, né, para poder nos fazer-nos voltar para o caminho certo, porque nenhum de nós foi criado para cometer erros, nenhum de nós foi criado para sermos infelizes. Nós temos o DNA divino dentro de nós, nós precisamos entender que esse DNA divino vai fazer, quando a gente começa a se despertar, a se trabalhar, a desenvolver essas virtudes que nós já trazemos dentro de nós, que está latente, né? Que está em forma de semente, está adormecidazinha lá, né? Em algum momento a gente vai fazer com que isso desperte. E muitas das vezes a dor vem nos ajudar com essa questão, né? Então, o Hamed ainda diz para nós o seguinte, que aparentemente nós podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingimos o âmago da criatura e observamos como ela foi educada, quais valores recebeu na infância, o meio social que cresceu, aí entendemos o que motivou a agir daquela forma e o porquê daquele seu padrão comportamental. Pois é, né? Aí é uma questão da gente analisar essa situação, né? Porque geralmente nós nascemos sempre em lares, junto com as pessoas que nós precisamos estar para passar pelas experiências que nós necessitamos para a nossa evolução. Mas certamente, quando nós procuramos psicologicamente analisar o comportamento desses indivíduos que cometem esses atos ruins diante da sociedade, e até mesmo atos hediondos, né, gente? Nós percebemos que a influência do meio, nós percebemos o quanto aquela influência do meio impulsionou essa criatura e motivou, incentivou os seus atos hediondos, né? Esses seus atos criminosos. É claro, isso não justifica, né, os seus atos ruins, visto que o propósito existencial de cada espírito é superar as suas más inclinações. Tendo em vista isso, né, a gente observa então que esses irmãos, eles não são
vítimas da sociedade, porque a criatura sempre tem escolha de fazer algo diferente do que muitas vezes o meio lhe impõe, sabe? Então, sempre nós podemos escolher outro caminho, embora seja às vezes imensamente difícil devido ao meio que ele está. Entretanto, é possível. Como, por exemplo, nós vemos tantas pessoas vivendo nessas comunidades carentes, tantas pessoas honestas, trabalhadoras, né, sensatas, que não se deixam corromper pelo meio. Então, sim, é possível fazer escolhas assertivas. E como o Hamed ainda nos diz, todo o nosso propósito íntimo é fundamentalmente bom, porque ninguém consegue agir de modo diferente do que assimilou como certo ou favorável. Né? Então, tudo em nós tende para o melhor, né? Todas as nossas decisões que nós tomamos sempre são para que nós façamos o melhor que nós podemos naquele momento, de acordo com o que a gente vê, que a gente consegue enxergar como bom, né? Toda vez que nós estamos nos esforçando para buscar o melhor em nós, né, que a gente tenta realmente fazer o nosso melhor, nós recebemos incontestavelmente o auxílio espiritual para que a gente continue nesse caminho, para que a gente evolua, né? Porque a gente assim, fazendo, a gente está de acordo com as leis morais, as leis de justiça, né? As leis divinas. Mas se em algum momento nós resolvemos agir com o nosso grau de entendimento de justiça, né, que é muito tolo, é muito tosco, é muito pouco, né, ou seja, fazendo as coisas conforme nós achamos que é o certo, né, muitas das vezes nós deixamos de receber esse auxílio espiritual, né, aquilo que nós pedimos, a fim de que a gente não complique mais ainda a nossa caminhada, né, e Hamed nos diz que nosso melhor hoje, amanhã sofrerá profundas alterações, né? Então, vamos ter novas e aprimoradas experiências de desafios, né? Toda vez que nós estacionamos no mal, a vida vai nos impulsionando para frente através das lições que nos marcarão profundamente. Muitas das vezes através das dores, né? Como nós estávamos falando. O ser humano, né? Nós somos perfeitamente adaptáveis em todas as circunstâncias e também nós podemos dizer, por que não, moldáveis, né? Eis o propósito das nossas provas, né? De nos moldar para melhor, né? Hamed faz nesse livro uma comparação muito interessante em relação da busca pelo melhor, e essa relação é entre a natureza do nosso corpo físico e a adaptação e a compensação que o nosso corpo faz, né? E o que nós podemos fazer também. E aí ele vem falando também que, assim, toda a energia, por exemplo, que nós gastamos do nosso corpo, o nosso corpo vem pedir essa reposição. Como é que ele pede essa reposição? A gente vai ter que fazer a reposição através da água e do reposição de alimentos, dos nutrientes, né? Então, como é que o nosso corpo nos comanda isso? Ele nos traz a sede, ele nos traz a fome, para que nós possamos entender que ele precisa dessa reposição energética. Quando um órgão adoece, o outro órgão vem compensar aquele. Ele funciona por dois, funciona por ele e pelo outro que está parado, né? Compensa essa funcionalidade no organismo de uma forma geral. O interessante também é que ele diz sobre os ossos, né? Quando os nossos ossos se quebram em algum acidente e o nosso corpo, as nossas células vão fazer essa recomposição daquele local, o local que se regenerou fica muito mais forte, né? O que dá a entender é que todas as vezes que nós temos esses desafios, essas provas na nossa vida, que nós nos sentimos aquebrantados, né, muito tristes e muito cansados, essas provas nos vão deixar mais fortes. Assim como a recomposição desses ossos faz com que aquele pedaço que foi fraturado fique mais forte,
né? Essas provas também trazem para nós essa fortaleza, né? O nosso sistema imunológico, ele diz que ele se esforça, né, por manter a defesa, deixar o nosso corpo funcionando em harmonia, né? Toda vez que chega um corpo estranho, a célula de defesa vem e tira aquele corpo estranho da jogada, né? Mandando ele pelas vias naturais, mantendo a harmonia do todo. Tudo isso em nosso organismo acontece por um meio que nós chamamos adaptação de necessidade. Então, é interessante ele falar sobre isso, porque da mesma forma que essa adaptação acontece no nosso corpo físico, ela também se dá na nossa estrutura psicológica, né? Que são impulsionadas, como nós falamos ali, pelas provas, a fim de da criatura se ajustar, se adaptar diante da vida, procurando dessa forma a busca pelo melhor em si e tomando outras posturas diante da vida e se modificando intimamente, né? Aí nós também percebemos aqui um trechinho aqui de Hamed, né? Que ele diz sobre o Pedro, né? Que o apóstolo Pedro disse que Deus julga a cada um de acordo com as suas obras, né? Então, a gente precisa saber, como ele falou anteriormente, né, que o nosso propósito íntimo é fundamentalmente bom, né, que tudo em nós, então, vai tender para aquilo que é o melhor. A gente precisa, então, viver sobre a máxima, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, né? Então, quando o Pedro escreveu que Deus julga cada um de acordo com as suas obras, né, a gente vai percebendo que cada criatura tem o poder de decidir o seu próprio caminho, né? De fazer suas próprias escolhas, de forma racional, de acordo com seu estágio evolutivo. Entretanto, nós somos sempre avaliados pelos nossos irmãos espirituais elevados acerca dessas nossas condições da escolha dos nossos próprios caminhos, né? Até mesmo para que eles continuem nos ajudando nessas escolhas dos caminhos. Eles não vão escolher para nós, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas dependendo do que a gente pede, a gente acaba não recebendo para que a gente não se complique mais, né? Então, a escolha racional desses caminhos que a vida nos apresenta, ela está diretamente ligada ao conhecimento adquirido, né? E aí Emmanuel nos diz que o conhecimento patrocina a renovação de nós mesmos. E aí a gente para analisar como é que a gente vai ter esse patrocínio de nós mesmos na renovação de nós mesmos. Como é que a gente vai obter esse conhecimento? É só através das provas que nós passamos? Não, meus irmãos. Nós vamos obter esse conhecimento, como já falamos anteriormente, através do nosso próprio esforço, de estar buscando, de estar tentando compreender o nosso propósito existencial, né? Da gente partir para o nosso conhecimento íntimo, né? Para que a gente faça essa nossa renovação íntima, né? Para que a gente se melhore a cada dia. Então, quando Pedro escreveu que Deus julga cada um de acordo com as suas obras, o Pedro não estava falando de edificação física, não. Ele estava falando das nossas edificações íntimas, das nossas construções em favor de nós mesmos, né? Referente às conquistas que nós já fomos capazes de aquinhoar, né? Através das nossas vivências, através de tudo aquilo que a gente já conseguiu angariar de todas as vidas que já tivemos, né? Que falei que mesmo que 1 milímetrozinho a gente consegue melhorar, a gente consegue entender, porque nenhuma encarnação ela é à toa, nenhuma encarnação ela não produz nada, né? É certo que muitas das vezes, pela nossa própria ignorância, nós acabamos por nos
trazer mais débitos do que saldar esses débitos, né? Acabamos angariando mais coisas ruins do que saldando, realmente melhorando essas coisas ruins que nós temos. Mas alguma coisa sempre fica, alguma semente sempre vai germinar dentro de nós, porque não há coração endurecido que dure para sempre, porque a lei é o amor e o amor é a lei. Então nós temos que entender que Deus vai fazendo sempre aquilo para nós que acha de melhor, né? Que nos traz aquela sensação de sermos realmente filhos dele através dessas oportunidades renovadas que nós temos dia a dia, de fazermos o que é melhor, de tomarmos outras decisões, de fazermos outras escolhas, independente dos meios que nos puxam para baixo, né, das pessoas que estão ao nosso redor, né? E Hamed vem nos dizendo que o nosso melhor será sempre o ponto-chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina, ao registrar-se nos céus, ao registrar se os céus nos ajudarão, se acharemos o que buscamos, se as portas se abrirão ou se permanecerão fechadas. Então a gente consegue compreender aqui que tudo depende de nós, que tudo depende do esforço próprio que fazemos para consertar o que está errado dentro de nós, né? E como nos disse André Luiz na lição de abertura, né? Vou até pegar aqui para não falhar a memória, que em todos os caminhos da vida encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Então a gente vai entendendo aqui que cada melhora íntima que nós precisamos fazer, ela sempre vai estar envolta em árduo trabalho, né? E esse trabalho, no início, nós sempre vamos achar que esse trabalho é cansativo, que é chato de fazer, mas que ao insistirmos nesse trabalho interior, né, nesse trabalho íntimo, na tão chamada reforma íntima, nós vamos perceber que aos poucos esse trabalho vai se transformando em satisfação, porque nós vamos vendo os frutos que ele nos dá, né? Os resultados adquiridos com ele. E com isso a gente vai se tornando pessoas melhores, porque quando a gente consegue ver pela primeira vez, colher o fruto desse trabalho, a gente consegue se incentivar mais, né? Embora o incentivo para que a gente seja melhor, ele nunca nos falte, né? Que está aí o Evangelho de Jesus, que vem trazer para nós todas as boas aventuranças, né? Que vem trazer para nós todo o conforto que nós precisamos nas nossas dificuldades, que vem nos trazer as informações que nós precisamos, o beabá que nós precisamos fazer, e não se não bastasse apenas esse evangelho que o Mestre nos trouxe, ele ainda veio nos trazer o Consolador prometido, que foi a doutrina espírita. Veio trazer para nós, através da doutrina espírita, relembrar para nós, melhor falando, esse evangelho dele que ele nos trouxe e que muitos de nós esquecemos ao longo das décadas, dos séculos, né? Que nós continuamos ainda a ignorar muitas coisas, porque nós não queremos ter a responsabilidade pelos nossos atos, né? Então, nos tornar pessoas melhores não vai melhorar apenas a nós, né? Mas vai ajudar dessa forma a todos aqueles que estão à nossa volta,
melhora tudo em nosso entorno, melhora inclusive a psicosfera que está em torno de nós, né? Aquelas energias que ficam em torno de nós, que quando nós estagiamos no mal por algum tempo, seja qual tempo for, essa psicosfera em torno de nós, essas energias em torno de nós, elas ficam muito densas, elas nos fazem mal. Então, quando nós começamos a agir no caminho certo, a agir no caminho do bem, né, tudo melhora ao entorno de nós. A gente não melhora apenas a nós. A gente acaba, de uma certa forma, ajudando a melhora de tudo que está à nossa volta. E ainda por cima, participamos, assim, da regeneração planetária, porque nós começamos dessa forma a fazer a nossa regeneração íntima, né? Que também é a chamada reforma íntima, né? Então, a gente passa a perceber que precisamos, já estamos na época de assumir as responsabilidades pelas nossas atitudes. Não estamos mais em tempo de ficarmos adormecidos, já é tempo de despertar. A humanidade já não é mais bebezinho espiritual, né? A humanidade já cresceu. Tanto cresceu que nós já vamos, eu posso dizer até aqui que nós já estamos numa fase de adolescência espiritual, nós estamos passando para o mundo de regeneração. Não demora nada, nós vamos ter que fazer as nossas escolhas sob uma nova perspectiva de vida, né? Então, que a gente consiga, né, conquistar dessa forma todo o nosso potencial, né, colocar em prática, colocar com a nossa vontade, conquistar esse potencial que a gente tem dentro de nós, de fazer o melhor, né, buscar realmente a cada dia ser melhor hoje do que eu fui ontem, para que amanhã eu possa ser melhor do que estou sendo hoje. Né? Porque assim a gente vai contribuindo com a lei do progresso, com a lei do trabalho, e é em prol de nós mesmos e também em prol daqueles que nos cercam. Então, que a gente tenha muita esperança, né? Que a gente inicie essa aquisição de conhecimento começando por nós mesmos. E essa aquisição de conhecimento, ela não está fora do nosso alcance. Nós temos casas espíritas presenciais e casas espíritas à distância, né, virtuais, né, que nós conseguimos fazer esses nossos cursos, que nós conseguimos angariar um pouco mais de conhecimento, saber um pouco melhor das situações que estão nos cercando, né? Então, é tempo da gente começar a plantar coisas novas, coisas boas, a fazer boas escolhas, a olharmos em outra lógica, com outra perspectiva, aquelas situações que sempre nós enxergamos de uma forma errada, né? Nós enxergamos como se fosse uma forma ruim, lembrando que André Luiz também nessa lição, ele disse que por mais que a gente, nada acontece por acaso, e embora pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Então, aquilo que nós achamos que para nós acontece de uma forma ruim, que é mal, que não deveria ser daquela forma, deveria sim, porque o mal também está a serviço do bem. E como isso acontece? Quando a gente percebe que algo mal está acontecendo, nós precisamos perceber qual é a lição que nós precisamos tirar daquilo ali que está nos acontecendo. Porque não é à toa que as coisas nos acontecem. Não existem vítimas, né? Existem pessoas passando por provas diferenciadas, por provas que muitas vezes a gente olha para o outro, puxa, mas fulano é tão bonzinho, por que ele está passando por aquilo? Muitas das vezes porque o fulano pediu para que ele pudesse alavancar mais rápido a sua evolução moral, né? Então, como Emmanuel costuma dizer, nós somos herdeiros de nós mesmos.
né? Então a gente não herdou essas más inclinações de ninguém, além de nós mesmos. Nós trazemos isso de vidas pregressas. Então que a gente tenha esperança de que a gente vai conseguir realmente se modificar, realmente conseguir colaborar para esse mundo novo que está chegando aí, né? E que a gente comece, né? Que a gente sempre, que a gente não postergue, né? Não deixe para depois, né? Fazer esse conhecimento, esse autoconhecimento e de buscar realmente estudar, entender, angariar realmente o conhecimento intelectual, né? Que faz toda a diferença a gente saber o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo. Isso faz toda a diferença. Então, que a gente comece, certo? Então, meus irmãos, vamos agora encerrando esse nosso estudo. Eu espero que nós todos consigamos internalizar todo esse estudo que foi trazido para nós com muito carinho, né? Porque quando a gente estuda para poder trazer para vocês as palestras, tudo vem para nós primeiro, né? Então, que nós todos consigamos seguir em direção do bem, né? Sermos melhores a cada dia. Então, vamos à nossa oração. Eu escolhi uma oração do Chico Xavier, chamada Oração Nossa, que é magnífica. Então, vamos fechando os nossos olhos, aqueles que se sentirem confortáveis, e vamos colocando em nossa tela mental nosso Senhor Jesus, né? Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima.